Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No próximo sábado temos mais uma edição do UFC e dessa vez na luta principal teremos Israel Adesanya versus Nassourdine Imavov. O card não é numerado, não tem disputa de cinturão, mas na minha opinião tem muitas lutas legais, tá? E nesse vídeo eu vou falar o card completo, quem são os favoritos segundo as bolsas de apostas, o horário, minha opinião, um palpite ou outro, tem bastante coisa. Mas antes de começar, para você já não esquecer, deixa o like aqui embaixo no vídeo e claro, se você não for inscrito, se inscreve no canal e deixa o sininho ativo para você não perder os vídeos novos. Aquele papo de sempre, né? Vamos lá. O card preliminar começa às 11 horas da manhã, horário de Brasília. Presta atenção no horário. 11 horas da manhã, o card preliminar. Se você ligar a televisão, o celular, o computador, sei lá, de noite, no horário padrão, você vai perder o evento. E o card principal começa às 14 horas, horário de Brasília, às 2 horas da tarde. Tô falando desse jeito porque eu tenho certeza que vai ter gente que vai ligar a televisão de noite e já vai ter perdido todo o evento. Então vamos lá, preliminar 11 da manhã, primeira luta. Peso pesado, Hamid Abdelwahab enfrenta o Jamal Pogues e essa é a luta mais equilibrada e o favorito é o Jamal Pogues com 51%. Lá na Stake, a parceira oficial de apostas do UFC no Brasil, que o link sempre tá aqui embaixo do vídeo, tá no comentário fixado. Se você quiser abrir sua conta, né, só clicar aí no link. Lembrando que se você já tinha conta na Stake.com, é só você usar o mesmo e-mail, mesmo CPF que você importa toda a sua conta, né, do outro site, o seu progresso do VIP, toda aquela história. Então é só você usar o mesmo e-mail e CPF. Se você não tinha antes, é só você abrir sua conta usando o link aí embaixo, que também tá tudo certo. Lembrando que é para maior de 18 anos, né? Pelo amor de Deus, né? Vocês sabem, mas enfim. Aliás, as cotações aqui também variam, tá? Só para lembrar. Enfim, o Jamal Pogues favorito pagando 1,79 lá na Stake e o Abdelwahab paga R$ 2,02. Segunda luta, peso pena, Bogdan Grad enfrenta o Lucas Alexander e o Bogdan tem 53% de favoritismo. Mais uma luta equilibrada, né? Ele paga 1,79 e o Lucas R$ 2,02. Na terceira luta, peso mosca, Jasmine Jasudavicius, 12ª do ranking, enfrenta a Maíra Bueno Silva, que vai lutar no mosca aí de novo, né? Tá voltando, né? Enfim, já lutou no mosca, aí subiu pro galo, agora tá no mosca de novo. Ela enfrenta a Jasmine e a favorita é a Jasmine com 67%. Ela paga 1,45 e a Maíra Bueno Silva 2,75. Aqui, sinceramente, é uma, na minha opinião, né? É uma questão realmente de fase, né? Porque eu falo isso em todo vídeo de card completo e favoritos, né? As bolsas, né? Os odd makers, que são os caras que fazem esses cálculos para colocar a cotação e, obviamente, a cotação que inicia, né? Depois as pessoas apostam e vai flutuando, né? Mas, enfim, tanto os odd makers quanto as pessoas que vão apostando estão considerando, na minha opinião, a fase da Maíra, porque ela acabou perdendo lutas recentes, né? Mas tem um pequeno detalhe, perdeu, mas ela lutou no topo, né? Lutou pelo cinturão e etc. Então, ela acabou sendo derrotada pela Raquel Pennington, né? Em janeiro do ano passado. Depois ela acabou perdendo da Macy Chiasson por nocaute. Então, a galera pega ali, vem de derrota por nocaute, perdeu da Raquel Pennington, na luta com a Holly Holm acabou ela ganhando, mas depois virou no contest. Enfim, a galera olha ali o cartel e acaba tirando isso como parâmetro e isso atrapalha um pouco. Não que a Jasmine Jasudavicius não possa vencer a luta, ela é uma boa lutadora sim, né? Inclusive se a gente for pegar a fase dela é melhor, porque ela vem de 3 vitórias, né? Inclusive 2 por finalização, mas não é o mesmo nível que a Maíra vinha pegando, tá? Então é uma luta aqui, não estou dando dica de nada, mas é uma luta aqui onde 2,75 para a Maíra eu não concordo muito, tá? Na próxima luta, categoria peso leve, temos Farizian contra Mike Davis e mais uma luta equilibrada. O Mike Davis tem 57% de favoritismo, ele paga 1,67 e o Farizian 2,20. Se a gente for olhar as lutas recentes dos dois, né, a gente tem o Farizian vindo de 4 vitórias, né? Ele ganhou 3 na decisão, a última que ele ganhou na decisão foi decisão dividida, né, contra o Cláudio Puelles, e na última luta ele conseguiu aquele belíssimo nocaute, ganhou bônus de performance, que foi contra o Matt Frevola, né? Se a gente pega o Mike Davis, ele também vem numa boa fase, né? Ele vem de 4 vitórias, a primeira dessa sequência, né, por nocaute, 2 foram decisão, mais uma delas ele ganhou luta da noite, né? E a última vitória dele contra o Nathan Levy, ele finalizou. Então, 2 caras que vêm numa boa fase, né? Se a gente for olhar ali estatística para tentar tirar, né, uma diferença, a gente tem o Mike Davis com muito mais volume de golpe, a precisão é bem parecida dos dois, só que assim, o Mike Davis ele tem muito mais volume, só que ele toma muito mais golpe, tá, do que
o Pharisian e, inclusive, ele toma mais golpe do que ele aplica, né? Então, ele tem um excelente volume, ele bate bastante, mas ele apanha muito também. Já o Pharisian, ele tem menos volume, mas ele apanha quase nada, né? Então, tem essa grande diferença. A defesa do Pharisian na trocação é de quase 70%, é 66%, 67%. Então, é uma defesa muito alta, é um cara muito mais eficiente, ele toma menos golpe, né? Se a gente vai ali para estatística de grappling, a gente tem o Mike Davis com um pouco mais de queda, é até mais preciso nas quedas, a defesa dos dois é igual e a média de finalização é igual. Então, assim, não sei se vai rolar tanto ali esse jogo de queda e tal, capaz que acabe rolando mais na trocação, a maior parte do tempo, pelo menos. E se a gente juntar ali as estatísticas, né, Pharisian quase não apanha e tem um bom volume, quase 3 golpes, né, e o Mike Davis apanha mais do que bate, mesmo ele tendo muito volume, às vezes a gente pode encaixar aí e nas entrelinhas talvez o Pharisian conseguir ser melhor, né, mas enfim. Vamos ver, né? 2,20 às vezes vale a pena. De novo, tudo isso aqui eu falo baseado no que eu mesmo devo fazer e escolher, tá? Você tem que tirar suas conclusões, não vai só na onda cegamente, que não é uma boa ideia, né? Na próxima, peso leve, Damir Hadzovic enfrenta o Terence McKinney. Terence McKinney é bem favorito. Aqui a gente tem o maior favoritismo do card preliminar. Terence McKinney tem 76% de favoritismo, ele paga 1,28 e o Damir Hadzovic 3,70. Uma luta interessante, mas, assim, 76% do Terence McKinney, se você for pensar por um lado, faz sentido, mas por outro, às vezes os caras são tão inconstantes que você fala, putz, será que vale a pena arriscar? Será que dá pra confiar? Então é meio complicado, né? Se a gente for olhar, o Terence McKinney, ele vem de uma derrota, né, contra o Esteban Hribovits, que foi nocauteado em 37 segundos, mas o Esteban Hribovits é muito bom. Então, é aquilo, né? Dá pra considerar, mas enfim, né? Qual o peso será desse nocaute, né? E antes dessa derrota, ele vinha de 2 vitórias, as duas por nocaute, as duas no primeiro round, uma com 1 minuto e 25 e a outra com 20 segundos. Então, talvez seja por isso, né? Quando ele ganhou, ele atropelou. E também, se a gente olhar o Damir Hadzovic, das últimas 4 lutas dele, ele perdeu 3, 2 na decisão, uma por finalização, ele só venceu o Yancy Medeiros, que foi na decisão. Então, fase por fase, apesar do Terence McKinney ter perdido e nocauteado, o Hadzovic de 4 só ganhou uma, né? Então, provavelmente isso fez bastante diferença na hora da galera aí decidir, né? E na última luta do card preliminar, teoricamente, tá? Porque a luta do Ikran Aliskerov com o Muniz, né? Com o André Muniz acabou caindo. Então dá aquela bagunçadinha no card. Parece que a luta caiu por conta de dificuldades do André Muniz com o visto, tá? Então, ou passaporte ou visto, enfim. Tá escrito passport issues, né? Então, ou passaporte ou visto, enfim, alguma coisa do tipo aí, deu ruim. Mas, teoricamente, aí a última luta do card preliminar, peso leve, Abdul Karim Al-Sewadi enfrenta o Bolage Ok. O Bolage Ok tem 59% de favoritismo, pagam em 60, e o Abdul Karim Al-Sewadi paga 2,35. Não tem muito o que acrescentar aqui, né? Vamos pro card principal. De novo, 2 horas da tarde, horário de Brasília. Peso pesado. Primeira luta, Shamil Gaziev, 14º do ranking, enfrenta o Thomas Petersen. Uma luta que, né? Que o Shamil Gaziev aí, pelo amor de Deus, né? O cara fez luta bem mais ou menos, o cara cansa. Assim, não é que o cara é ruim, ele até que é bom, mas enquanto ele tem gás. O problema é que ele só tem gás para 2, 3 minutos. Então, assim, 99% do tempo, se a luta durar, ele vai lutar mal, né? Porque ele não aguenta nada. Espero que tenha evoluído, né? Mas enfim. E o Thomas Petersen também não é um cara que também chama atenção, né? Peso pesado é complicado. Então, grande favoritismo do Shamil Gaziev, paga 1,26, né? 78%. Thomas Petersen, 3,95. Não tem muito o que acrescentar, mas é aquilo. Peso pesado, quando tem azarão, como peso pesado tem grande chance de dar azarão, eu sempre gosto de ficar de olho, né? Então, às vezes um Thomas Petersen aí quase R$4, vai saber, né? Vai que ele aguenta a pressão, Shamil Gaziev morre no gás e ele ganha a luta, né? Pode acontecer. Próxima luta, peso pena, Ken Offley enfrenta o Muhammad Naimov. O Naimov tem 70% de favoritismo, paga 1,40 e o Ken Offley 2,95. Esse Ken Offley, se eu não me engano, é o cara do TUF, né? Eu assisti todos os episódios e tal, até gostei desse TUF. Ele é um cara bem ali do wrestling, né? É um cara que não tem muito mais do que isso. Então, é aquele cara que vai tentar o tempo inteiro colocar pressão. Ele até troca um pouco ali, mas tenta grudar, aplicar queda, né? Tem mais esse jogo. Então, ele não tem muita experiência, né? Porque a luta que ele fez no UFC, ele acabou sendo derrotado, né? Ele estreou e acabou perdendo pro Myron Santos, que foi a final, né, do TUF, acabou sendo nocauteado ali no segundo round, Myron muito bom, inclusive, né, e o Ken Offley vai agora fazer a estreia e vai pegar o Naimov. O Naimov, beleza, ele perdeu a última luta, mas antes ele tinha 3 vitórias, né, e é um cara que tem uma defesa ali de quedas de 57%, então, estatisticamente, né, se pegar um wrestler ali, talvez possa complicar um pouco para ele, mas a trocação dele ali, ele tem um volume bom, né, só que ele
A estatística dele é que ele recebe muito golpe, mas como o Ken Offley não é um cara tão bom na trocação, fica meio difícil ali. Enfim, é uma luta, cara, complicada. Eu não sei muito o que esperar, né? Porque o Ken Offley, de novo, ele perdeu a final do TUF e vai meio que fazer estreia mesmo agora, né? Então, eu sei lá. Às vezes, né, eu tenho a tendência de, pra aposta, arriscar nesses caras de antijogo, de wrestling, de pressão. Então, 2,95 às vezes eu até arrisco, mas enfim, sei lá. Aqui é chute total, né? Depois, peso galo, Said Nurmagomedov enfrenta o Vinícius Oliveira. Aqui, uma baita luta, tá? O Said Nurmagomedov é favorito com 63%, paga 1,56 e o Vinícius 2,43. O Vinícius tá numa fase muito boa, né? É um cara aí que vem atropelando alguns adversários e... cara, eu gosto muito dele, né? É assim, é um cara muito agressivo, né? Ele tem... a primeira luta foi nocaute no primeiro round, a segunda foi nocaute no finalzinho, né? Inclusive, ele conseguiu algo que poucos conseguem, que é ganhar o bônus de luta da noite e o bônus de performance, né? Então, $100 mil naquela luta que aconteceu contra o Bernardo Sopage em 2024, no dia 2 de março, e a luta mais recente, ele ganhou na decisão do Rick Simon, que é um cara chato pra caramba, e é um cara chato assim, de bom, né? Eu falo. É um cara muito bom, um cara que tem uma média de quedas muito alta, né? De 5,2, então ele conseguiu sobreviver esse jogo e vencer, e agora ele enfrenta o Said Nurmagomedov. Só que o Said, ele é um cara que, assim... tem uma queda de média, ou seja, tem luta que ele até derruba, né? Na penúltima ele derrubou 3 vezes e tal, mas não é muito estilo dele, né? Ele gosta mais de trocar, né? De trocar porrada ali. E ele é um cara interessante, né? Ele é bom na trocação, ele tem menos volume do que o Vinícius, só que ele apanha um pouquinho menos, então talvez tenha um equilíbrio ali. A precisão dos dois é parecida, a defesa dos dois na trocação também é parecida. Se a gente vai olhar ali a altura, o Vinícius é um pouquinho mais alto, mas a envergadura é a mesma. Se a gente vai olhar grappling ali, queda dos dois é praticamente a mesma coisa, defesa de queda é a mesma coisa. A única diferença é que o Said tem uma média de finalizações até que interessante. Então, tudo indica que pode acontecer a luta maior parte do tempo em pé. Às vezes, se o Vinícius tiver uma vantagem, pode ser que o Said tente usar um pouco de grappling ali. Mas, enfim, é uma luta complicada, tá? Pro Vinícius. Eu acho que o Said realmente faz sentido ser um pouco favorito, porém, o Said, ele talvez não tenha o mesmo apetite, a mesma agressividade, talvez a mesma explosão, assim, né? Então, o Vinícius é um pouco mais visceral e... pagando 2,43, às vezes ele pode acabar se dando bem, né? Eu curto achar os azarões ali que tem uma chance interessante. Então, de novo, palpite. Eu acho o Said favorito mesmo, tá? Concordo com as bolsas. Mas o Vinícius é muito perigoso na trocação. Por 2,43, eu acho que, na minha interpretação, vai valer a pena porque eu quero fazer. De novo, estou pensando alto e conversando com vocês, tá? Não precisa, né? Não precisa não, nem deve você me seguir aqui, tira suas conclusões. Então, uma luta bem legal, talvez uma das melhores da noite, tá? Se for como a gente espera, né? Uma trocação mais franca ali. Na próxima, peso pesado, Jairzinho Rozenstruik, que é o nono do ranking, enfrenta o Sergei Pavlovich, que é o quarto. Pavlovich favorito, natural, né? Um top 5, 73% de favoritismo, é bem favorito até. Paga 1,33 e o Jairzinho 3,40. Aqui eu vou no mesmo raciocínio da outra, tá? Eu acho o Pavlovich favorito também, mas é peso pesado, esse é o primeiro argumento. Segundo, o Jairzinho, ele é um cara meio complicado, né? Tem luta que ele segura muito ali e tal, e não vai, mas ao mesmo tempo, o Pavlovich também se segurou demais na última. Então, se juntar o Sergei Pavlovich vir como veio na última, de ficar meio assim, não achei a distância, fica meio que não vai, quando vai atacar meio que bate no vazio, e o Jairzinho também meio na segurança, meio também não vai, às vezes a luta pode até acabar durando. Eu só acho difícil acabar durando, mesmo que eles fiquem travados, porque os dois encostam e acaba, né? Então é uma luta daquelas que faz sentido o Pavlovich ser favorito, ok, mas 3,40 pro Jairzinho, que é um cara que pegou, acabou, pode ser interessante, né? Então é aquela luta que é chute, né? É peso pesado, é loteria, joga uma moeda aí a gente vê o que acontece. Porque não tem muito, o Pavlovich é mais bruto, é mais grandão. Realmente, né? Talvez o punch dele seja até maior, porque ele é mais pesado, aparentemente mais forte. Pode até ser. Mas o Jairzinho, às vezes, pode ter ali mais, justamente um pouco mais de velocidade, um pouco mais de variedade, talvez um pouco mais até de noção de distância, porque deu pra ver que o Pavlovich às vezes fica meio perdido ali, né? Então, enfim, sei lá, aqui é Pavlovich favorito, sim, mas
não sei nem o que esperar. Pode ser que comece, dê um toque e acabou, ou pode ser aquela belíssima enrolação de ninguém acha a distância e fica aquela luta chata pra cacete. Espero que não seja assim. E vamos agora à luta aqui. Pra mim, se não for a do Vinícius a melhor da noite, é essa aqui. Peso médio, Michael Page, 15º ranking, enfrenta o Sharamagomedov, 14º. Muita gente critica o Michael Page, né? Ah, porque é um estilo meio chato. Ah, porque ele só vai e não vai. Ah, porque não sei o quê. Cara, eu acho ele, e falo isso, ó, anos e anos atrás, eu acho o Michael Page espetacular na trocação, tá? Muita gente pode falar que é chato, pode não gostar, porque o estilo, blá, 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 porque ele provoca, porque ele salva, enfim, tem uma gama de críticas pra ele, tá? Mas eu, olhando ele lutar, eu acho ele espetacular na trocação. E inclusive, o Sharamagomedov é trocador, mas, tá? Deixa eu falar o favorito primeiro, né? Nem sei se eu falei. 63% o Sharamagomedov, paga 54, Michael Page 2,50. Então o que acontece? O Sharamagomedov é trocador, é muito bom, né? Teve aí recente vitória brilhante, etc, tal. Mas na trocação contra o Michael Page, só trocação. Vamos supor que o Shara, como é da trocação, ele é maluco, vai estar lutando ali em casa, né? E, pô, vou querer trocar com esse cara, mostrar que eu sou melhor. Se for só trocação, eu acho o Michael Page favorito. E acho muito difícil achar qualquer um que seja favorito contra ele se a gente considerar só trocação. É MMA, né? Dificilmente vamos considerar só trocação. Mas se o cenário dessa luta for só trocação, pra mim o Michael Page é favorito. Ele é excepcional, tá? A noção de distância dele é absurda, a agilidade, o tempo de resposta, a letalidade que ele tem com qualquer golpe, com qualquer coisa que ele faz. Pode ser a mão esquerda, a mão direita, a perna esquerda, a perna direita, joelho, cotovelo, soco, qualquer coisa, né? O timing que ele tem, porque muito do punch dele não é pelo peso dele, não é pela força em si dele, é o timing, é a velocidade, né? Então ele junta a precisão com o timing e faz estrago. Então, só na trocação, se deixar ele de boa ali, solto, fazendo o jogo dele, não colocar finta, não colocar queda, não querer controlar ele na grade, deixar ele só trocar, o Michael Page pra mim é favorito. Agora, se o Shara, às vezes, não achar distância, toma um golpe ou outro, se assusta e começa a apertar na grade, tenta dar uma queda ou outra e tal, aí a gente sabe que o Michael Page às vezes até defende queda bem, mas não consegue se livrar muito, né, da pressão, então acaba perdendo ali por decisão. Então, se o Shara misturar e lutar MMA, ok, faz sentido o favoritismo atual. Agora, se ele quiser dar uma de louco e só trocar, com um olho só contra o The Flash na frente dele, ele vai se lascar, tá? Então, essa é a minha opinião. Como o Shara é meio goiaba das ideias, eu capaz de arriscar no Michael Page, porque eu não duvido ele ficar tentando trocar, né? É loucura, né? Imagine você enxergar com um olho só e ter o Michael Page saltitando do seu lado, trocando de base, bate de um lado, bate pro outro, e vem e volta, e vem e volta. Pelo amor de Deus, mano. Deve ser uma agonia, né? Se eu fosse o Sharamagomedov, eu abraçava o Michael Page, derrubava e ficava lá 15 minutos e dane-se que iam vaiar, porque é melhor, né? Pra que correr risco, né? E na luta principal, peso médio, temos o Israel Adesanya, ex-campeão da categoria, segundo do ranking, enfrentando o quinto do ranking, Nassourdine Imavov. Adesanya é favorito, 61%, paga 1,56, e o Imavov 2,43. Aqui é natural, favoritismo, acho que tá bom, né? 61%. Em outros tempos, né, o Adesanya seria 75, 80% contra o Imavov, né, de favoritismo, mas como o Adesanya vem aí meio, né, meio lá e cá, né, meio estranho, então faz sentido ser só 60%, mas eu concordo, tá? Eu acho ele favorito. E assim, se a gente for pegar, né, o Imavov e o Adesanya, eles têm o mesmo número de golpes absorvidos, tá? Eles apanham na mesma quantidade. Só que o Imavov ainda tem um volume um pouco maior que o Adesanya, por incrível que pareça. E a precisão do Imavov também é melhor, tá? E a defesa na trocação também é um pouquinho melhor estatisticamente. Só que é aquilo, né? Você olha isso e fala, então peraí, então ele é melhor que o Adesanya? Aí não, né? Por quê? A gente tem que comparar nível de adversário, né? Por isso que as estatísticas ajudam, mas a gente não pode esquecer do conjunto, né? Contra quem você fez essas estatísticas? O Imavov enfrentou na última o Brendan Allen, ele vem de 3 vitórias, né? Brendan Allen, Jared Cannonier e o Roman Dolidze. Essas são as vitórias dele, os nomes que ele enfrentou. Aí ele tinha um no contest com o Chris Curtis, tinha perdido do Sean Strickland, e aí ele tinha ganhado do Buckley, do Edmund Shabazian, do Ian Heinisch, enfim, dos nomes ali menos conhecidos, né? Já o Adesanya, ele vem enfrentando o topo há alguns anos, né? Se a gente pegar ali, ó, mais ou menos de 2019, vai, para frente, só para vocês terem ideia, né? Ele enfrentou o Anderson Silva, o Kelvin Gastelum, o Whittaker, o Romero, o Borrachinha, o Blachowicz na categoria de cima, o Marvin Vettori, o Whittaker de novo, o Cannonier, Poatan,
Poatan, Sean Strickland e Dricus du Plessis. Então, dá para entender o porquê que a estatística dos dois é bem pau a pau, sendo que, pra gente aqui, né, o Adesanya é melhor que o Imavov, né? Então, é por isso, né? Porque o nível que um enfrentou e o outro enfrentou é bem diferente. Aliás, disputas de cinturão, né? O Adesanya lutou lá desde abril de 2009 até contra o Dricus du Plessis, né? Aliás, essa é a primeira luta desde fevereiro de 2019 que não é por cinturão do Adesanya. Então, natural ele ser favorito, mas realmente, né? As últimas 4 lutas ele perdeu 3, né? Já o Imavov é diferente, né? Das últimas 4 é um no contest e 3 vitórias. Então, se for pegar por fase e tal, pô, o Imavov teria uma vantagem, mas, pô, a gente sabe, né? É um cara ali que troca, não tem muita queda, o pouco de queda que ele tem, ele não é muito bom, né? Mesmo a defesa de queda dele é boa, mas também não é nada de excepcional. Então, assim, deve rolar ali na trocação. Aí é aquilo, luta principal, 5 rounds, um cara que é ex-campeão, que só pegou nome absurdo, que tá muito acostumado a lutar 5 rounds, enfim, vai pegar o Imavov, por mais que a fase não seja tão boa aí, e óbvio, luta é luta, riscos existem, mas não tem como discordar do Adesanya favorito, tá? Então, aqui eu acho que ele realmente vence. A questão é, uma decisão, ou será que ele consegue nocautear e tal? Aí, realmente é um pouco mais difícil de acertar. Mas, eu acho que o Adesanya vence sim, porque pelo menos no papel ele é bem melhor mesmo, né? Enfim, mas a fase não tá boa, então aquele pezinho atrás, né? Mas é isso, esse é o card, tá? Lutas muito boas. Eu gosto muito de assistir o Adesanya, então pra mim a luta deve ser boa, apesar de Imavov ser meia boca, né? Mas enfim, as lutas, né? O entretenimento, né? Mas eu acho uma luta legal. Michael Page e Sharon Magomedov, pra mim, uma baita luta. Jairzinho Pavlovich vai ser legal, porque é aquilo, né? A expectativa que gera, né? Espero que realmente seja legal. Vinícius e Said, uma baita luta. Ken Offley e Naimov eu acho que também deve ser legal, tá? Porque o Ken Offley é um cara guerreiro, é bom, então ele gruda e tal, mas ele é guerreiro, ele faz luta legal. Aí o Shamil Gaziev ali, a gente finge que não tá ali, né? Aí tem Terence McKinney, que às vezes dá um show do nada, o Farizian é muito bom na trocação, tem a Maíra, né, Chitara, então tem lutas bem interessantes aí nesse card. É uma pena que caiu uma das lutas mais legais, né, que era o Ikran contra o André Muniz, mas enfim, fazer o que, né? Acontece. Mas é isso, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre o card. Esse vídeo foi um pouco mais longo que o normal, né? Porque vocês pedem o tempo todo para eu também dar minha opinião, não só trazer os favoritos. Então, dessa vez eu fiz isso, tá? O vídeo ficou mais longo, mas eu dei bastante a minha opinião de diversas lutas aí do card. Então, se você gostou, deixa o like. Se você esqueceu de deixar lá no começo, né? Então deixa o like agora, se inscreve, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!